Mas estamos aqui nesse mês da juventude com o tema ganhar o mundo é o de menos. E a gente já passou por algumas etapas desse tema, do que é ganhar o mundo, do que se trata ganhar o mundo. E de fato nós já falamos algumas coisas, caminhamos em alguns textos bíblicos. Mas na verdade, o que nós queremos dizer com ganhar o mundo é o de menos, como eu já disse aqui, não necessariamente não é ganhar o mundo para Cristo é o de menos. É ganhar o mundo no sentido de achar que o norte da nossa vida, que nós temos que nos dedicar, é nas conquistas que a traça e a ferrugem consome. As conquistas que não vão para o caixão conosco. Certa vez eu vi na televisão um camarada que quis ser enterrado dentro do seu carro, uma Ferrari. Parabéns! Meus parabéns! Você não vai levar a sua Ferrari para a glória de Deus, para a eternidade com o Senhor, e assim quero crer. Não estou aqui para fazer apontamentos de salvação e condenação, mas a sua Ferrari, por mais conforto que ela possa te dar aqui, não entra com você na glória do nosso Senhor. E eu não estou fazendo uma ode para que você não sonhe em ter uma Ferrari. O meu sonho, quando eu era jovem, presente de 14 anos, meus pais falaram: o que você quer de presente de aniversário? Eu falei: eu quero uma assinatura da revista Quatro Rodas, por conta do Gol GTI, uma assinatura da revista Quatro Rodas. E eles me deram uma assinatura da revista Quatro Rodas, revista Abril. Eu nunca tive um Gol GTI, e eu confesso para os irmãos, que se um dia eu tiver a oportunidade, eu quero ter um Gol GTI, mas eu quero ter um Gol GTI daqueles com a roda que brilha, sabe? Daquele com a roda que brilha, ele é rebaixado, o câmbio curtinho. Eu quero ter um Gol GTI. Não é um pecado eu querer um Gol GTI. Isso, é lindão. Já foi o carro mais rápido do Brasil. Lindo, lindo, lindo. Se for lilás, então é o que eu mais quero. Mas isso não pode ser o norteador do meu querer. Eu não posso ser infeliz em todos esses 45 anos que eu não tive um Gol GTI, e eu não posso ser infeliz nos próximos 10, não sei quantos anos ainda vou viver. Isso não pode ser motivo da minha infelicidade, porque ganhar o mundo de fato é o de menos, mas ganhar o mundo para Cristo, não. Só que quando a gente oferece Jesus Cristo, o que a gente está oferecendo de fato? Venha para Jesus que você vai conseguir comprar o seu Gol GTI? Não. O que a gente oferece quando as pessoas chegam? O que nós dizemos para as pessoas quando elas reconhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida delas, por intermédio da nossa fala e da nossa boca? Que caminho é esse que nós temos apontado? Para dialogar sobre isso, eu quero que você, meu irmão e minha irmã, abra em Mateus capítulo 7, nós vamos ler a partir do verso 13, aquela fala tradicional. O texto vai estar exposto no nosso telão, mas eu peço para que o irmão e a irmã ligue aí no aplicativo, abra aí o texto, acompanhe a leitura bíblica, para que em casa depois o irmão e a irmã venham verificar mais uma vez o texto, tá bom? Então Mateus no capítulo 7, do 13 até no verso 23, a Nova Versão Internacional fala bem assim: entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia,
Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Mateus capítulo 7, do 13 até o 23, esse texto aqui é um finzinho do Sermão na Montanha, do Sermão no Monte. O Sermão no Monte é uma série de mensagens que o nosso Senhor dá, trazendo não uma nova interpretação da lei, mas um novo jeito de se viver a partir da leitura da lei. Então Jesus vem rompendo com algumas tradições judaicas, não necessariamente com a lei do nosso Senhor, mas com algumas tradições, a tal da Torá oral, que até hoje é pregada em algumas sinagogas, muitas sinagogas, para não dizer todas. Eu não posso dizer todas porque eu não sou um conhecedor a fundo assim, mas muitas sinagogas pregam a tal tradição da Torá oral. A Torá oral, junto com alguns outros documentos, é uma maneira que o judeu tinha de interpretar, aplicar e apresentar a lei para o povo. Em algum momento Jesus fala que vocês colocam fardos pesados nos lombos do povo, fardos que nem vocês carregam. É um pouco disso que Jesus vem rompendo no Sermão da Montanha. Por isso que ele diz: vocês ouviram, eu agora vos digo. Vocês ouviram, eu agora vos digo. Num movimento que se assemelha com o movimento de Moisés, quando ele foi no monte e desceu com as leis. Jesus vai ao monte e apresenta a interpretação correta dessas leis. Esse é o Sermão na Montanha de Jesus Cristo. E esses vários ensinamentos apontam para como se desenvolve a prática da fé. Aqui Jesus não está dizendo se você vai ter ou não fé, mas como se pratica a fé nele, a fé em Jesus, a fé em Deus. No final do sermão, Jesus traz essa frase: caminha mais um pouquinho, e o sermão encerra e Jesus começa seu movimento de curas, de libertação, de expulsar demônios. Então aqui no capítulo 7, Jesus ele vem mais ou menos nesse texto que a gente está lendo. Depois ainda tem mais uma parábola pequena que Jesus conta. Depois ele vem numa sequência de curas. Aí a gente tem a cura de um leproso, o centurião. Aí Jesus apresenta o seu poder contra doenças e demônios, e Jesus já vai mostrando a sua messianidade para todos que estão no entorno. Mas até então, Jesus está fazendo esse paralelo, e Jesus chega num momento desse sermão, e ele traz dois tópicos muito importantes, e aqui são esses tópicos que nós vamos conversar nessa quarta-feira. Nós vamos dar atenção principalmente nesses dois tópicos. O primeiro trata das portas e caminhos. 2 portas e 2 caminhos. O segundo fala dos falsos mestres. Ou seja, Jesus, ele não somente nos mostra como que a gente deve andar, como também devemos observar quem aponta o caminho que a gente está andando. Por isso, o título da nossa mensagem de hoje é: não perca o caminho. Não perca o caminho. Jesus deixa bem claro que existem 2 portas, dois caminhos, e existem pessoas apontando caminhos, que aqui ele chamou de falsos profetas. Falsos profetas. Então a primeira coisa que a gente aprende nesse texto, quando a gente está caminhando, desenrolar desse argumento de Jesus, a gente percebe que o nosso Senhor está dizendo claramente que certo é certo e errado é errado. Então, não há sincretismo na fala de Jesus. Existe aquilo que é o certo, existe aquilo que é errado, existe aquilo que leva a Deus, existe aquilo que não leva a Deus. Jesus não está com um argumento sincrético. E o que é sincrético? Sim, é mesmo, né? Igual, e crer, a palavra crer está, então as mesmas crenças, como se todos os caminhos levassem a Deus. Jesus está dizendo que não, isso não existe. O certo sempre é certo e o errado é sempre errado, não importa se tem uma roupagem boa. O que Jesus está dizendo é: eu sou o único Salvador, nada além dele e nada eu estou coisificando de fato. Quando eu estou dizendo que nada além de Jesus, eu estou dizendo que nenhum objeto, nenhuma maneira, nada que eu faça
substitui Jesus Cristo e a poderosa cruz. Como o autor aos Hebreus diz, o sacrifício perfeito. Nada pode ser acrescentado a ele, porque ele é perfeito. Ou seja, Jesus, ele é o único caminho, nada além de Jesus te leva até o nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E ninguém além de Jesus tem a habilidade de te levar ao Deus Todo-Poderoso. Ah, pastor, e quando eu prego o evangelho para alguma pessoa, eu não levo essa pessoa ao Deus Todo-Poderoso? Sim e não. Sim, no sentido de que você apresenta a mensagem do evangelho e como crerão se não há quem pregue? De fato. Mas o caminho que leva você, pecador, até Deus e qualquer outro pecador até Deus, é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, não, meus irmãos, não são todos os caminhos que levam a Deus. Apenas um caminho leva a Deus. Não há um atalho, não há uma nova rota, não há um outro norte, não há nenhum outro caminho com menos ou mais pedágios. Só tem um único caminho que leva o pecador até o Deus Todo-Poderoso. Esse caminho tem nome e tem local de nascimento, é Jesus Cristo de Nazaré. Então não tem esse conceito de que, mas, poxa, é tão bem feito, poxa, é tão bonito, poxa, é tão gostoso aquele outro caminho, pois o nosso Senhor disse que esse é o caminho largo, ele parece de fato saboroso. O caminho largo, ele é muito mais bem aceito, porque o caminho largo ele é politicamente correto, ele aceita tudo. Não, pode me dar um pouquinho disso aqui? Me dá mais um cadinho disso aqui. Vamos colocar uma pitada disso e vamos botar uma cobertura daquilo outro. E nós criamos um ambiente religioso onde ninguém sai ofendido e onde todos, de certa forma, podem exercitar a sua religiosidade sem ser ofendido por nenhum tipo de regra contrária às antigas práticas ou às práticas agradáveis desse mundo. Meus irmãos, o caminho sincrético, o caminho do sincretismo, ele tem uma aparência de amor, mas no fim é uma exaltação, a relativização. E o amor não é relativo. Como eu disse aqui várias vezes, o amor é uma decisão firme. Certa vez, Tim Keller, ele foi perguntado por uma pessoa que chegou e disse: eu não acredito nesse Deus que você prega. Uma pessoa cristã. Ele: mas por que você não acredita? Porque você está dizendo que esse Deus matou o próprio filho? E você chama isso de amor? Aí o Timothy Keller, um homem muito inteligente, perguntou para essa pessoa: e o seu Deus? Ele fez o quê? Não, meu Deus não fez nada, ele simplesmente me amou. Eu falei: pois é, o meu Deus me amou a ponto de matar o próprio filho. O amor de Deus é poderoso. O caminho sincrético, ele tem uma aparência de boa vontade, mas no fundo é o cúmulo da arrogância, porque ele está dizendo que você que confia em Jesus Cristo, você não pode fazer isso, porque no final das contas, ele está apontando para o próprio caminho. É esse caminho com paralelepípedos coloridos e curvas aleatórias que é o caminho que leva a Deus. Ele é largo, ele é gigante. Meus irmãos, perdoe-me a comparação, mas a porta larga é muito fácil de passar, porque é igual quem vende o próprio corpo para distribuir prazer para outra pessoa. Faz o que está pago, entrega o que foi contratado. Essa não é a igreja do Senhor. Esse não é o caminho que leva ao Senhor. Nós não temos clientes
que procuram prazer à sua medida. Essa não é a igreja do Senhor. Nós não temos clientela para oferecer prazer. Nós temos um caminho estreito a apresentar. Um caminho apertado, uma porta estreita, porque o nosso Deus nos ama com o preço de uma cruz impagável. A gente também aprende que o caminho apertado é com C maiúsculo. O caminho é alguém. O caminho é somente Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, já está lá em João 14. Mas também o único mediador entre Deus e os homens está lá o que Paulo falou para Timóteo, na primeira carta a Timóteo. Só Jesus. Ninguém mais do que Jesus. Ninguém além de Jesus, e nada, nenhuma mendiga mais do que Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, e ele é um caminho estreito. E você sabe por que é estreito? Porque sua bagagem de vida, tudo aquilo que você trouxe, tudo aquilo que você conquistou, não passa pela porta. Para você passar por essa porta, você precisa tirar sua mochila. A mochila da sua vida, a mochila das suas conquistas, a mochila do seu orgulho, a mochila de tudo aquilo que você conquistou. Precisa ser retirada, porque ela não passa nessa porta. Ela é desnecessária da porta para dentro. Sabe o que mais? A sua família não passa do seu lado. Essa porta se passa em fila indiana. Um de cada vez. Com suas próprias pernas, nos seus próprios passos. Você não é arrastado por essa porta, você não é empurrado nessa porta. A porta está aberta e Deus te chama. Ninguém pega no seu braço, não há ser humano que pegue no seu braço e te arraste porta dentro. Ou o Espírito te atrai, ou você não vai. É uma porta onde você não consegue levar a sua bagagem. É uma porta que você não consegue levar mais ninguém. Eu gosto de repetir que nós pregamos o Evangelho. Convencer é papel do Espírito Santo. Então nós pregamos o Evangelho. Vem, a porta está aberta. Mas quem convence de entrar nessa porta é o Espírito de Deus. Convence de pecado, justiça e juízo. A porta é estreita. A porta é estreita porque, mesmo que Cristo salve muitos, o texto diz que a porta se abre individualmente. Jesus falou: não são todos que passarão por essa porta. A porta é estreita porque a multidão não passa como uma multidão. Jesus Cristo salva pessoas, não uma multidão invisível, onde conta-se por cabeça. Jesus salva fulano, cicrano, beltrano, individual. A sua salvação é um presente que Deus deu diretamente para você. Você vai passar por essa porta sozinho. Às vezes, seu pai não passa, às vezes sua mãe que não quer passar, pode ser que seu filho não queira passar por essa porta. Não adianta arrastar. Essa porta tem um processo árduo de santificação, onde você troca os prazeres desse mundo, os prazeres da carne, pelo fruto do Espírito. É uma porta que talvez não seja tão convidativa assim, como o caminho largo. E só há uma porta estreita. Só há um caminho estreito. Só há uma porta apertadinha.
e um caminho apertadinho. Ser salvo significa uma vida de dedicação, discipulado, devoção, não para se salvar, mas porque foi salvo e atraído para uma porta estreita, de uma caminhada difícil, mas com final glorioso. Por isso que os falsos profetas apontam para um falso Senhor. Porque se o Espírito de Deus não convencer a gente de entrar nessa porta estreita, meus irmãos, a gente vai escolher a porta mais larga mesmo. E os falsos profetas, eles se vestem de cordeiros, eles apontam para uma porta muito mais fácil de entrar, uma porta onde você pode vir com as suas bagagens, com os seus pecados, com a sua vida de devassidão, seja lá qual for o tipo de pecado que você tem o hábito de praticar. Todos nós somos pecadores. Ou você acha, meu irmão, porque eu sou um pastor, estou aqui pregando o evangelho, eu não tenho pecado? Isso é impossível. Infelizmente é impossível. Infelizmente não dá. Por mais que nós tenhamos lutado contra a nossa natureza de pecado, o miserável, como disse Martinho Lutero, o miserável do velho homem no batismo, ele não morreu afogado porque ele sabia nadar. Infelizmente a gente peca. Infelizmente. E o que o falso profeta faz? Não se preocupa, esse pecado aí não tem problema. Hoje em dia isso não é mais um problema. O falso profeta vai apontar para uma porta onde a sua carga, onde a sua mochila, onde isso pode entrar, isso soa parecido com o amor, mas você não pode achar que é amoroso, alguém que está precisando de um remédio que é amargo, e você dizer, tome mel. O mel é doce, é gostoso de tomar, mas não vai sarar. Às vezes, você precisa de um remédio amargo, e o remédio amargo às vezes é deixar essa mochila cheia de tralha do passado, para você conseguir passar por uma porta estreita e um caminho apertado, poder ser seguido sem essa mochila. Sem essa mochila. Os falsos profetas falarão com doçura, cantarão músicas que falarão de uma graça, de um Deus que é praticamente um derrotado na sua mão. Eles vão inventar mensagens bíblicas, inverter mensagens bíblicas, transcrever mensagem bíblica, dizer que aquela mensagem bíblica não é bíblica. Eles não vão confrontar o pecado, eles vão andar na contramão da santidade, vão dizer que você que segue as escrituras com zelo e dedicação, você é um retrógrado, um arcaico, você é um religioso, um fariseu. Acorda, você ainda está preso pela religião. Os falsos profetas precisam ser observados pelos frutos que eles dão, a mudança de vida, a mudança de devoção, há um abandono de práticas de pecado, há pranto, pano de saco pelo um país destruído, há jejum pelos perdidos. E aqui deixa eu falar um pouco sobre jejum. O que é o jejum, meus irmãos? O jejum é o contrário da festa. Os discípulos, quando estavam com Jesus, perguntaram, os discípulos de João jejuam, o seu não jejua por quê? Porque o noivo está aqui? Como é que você quer um jejum comigo aqui? Um dia eu serei tirado, aí eles jejuarão. O jejum é um lamento por um povo perdido. Você não jejua para conquistar coisas, você jejua lamentando coisas. Senhor, eu me mortifico, porque o meu país está perdido e as pessoas estão indo para o inferno. O jejum é o contrário do que teremos na eternidade, que são as bodas do Cordeiro. Em dias de festa, celebramos, comendo, para a glória do nosso Deus. Em dias de pranto, jejuamos, colocamos roupa de saco, colocamos o rosto em terra e falamos, Senhor, tem misericórdia do nosso povo. Esse é o jejum.
Isso é um jejum. Porque tem um monte de falso profeta que prega que você precisa pagar um preço para conquistar o seu Gol GTI. Faça um jejum de 7 dias, entregue 50% do seu salário de oferta e Deus vai te dar. Não e não. Você aí na internet, se você escutou algum canalha falando isso, é um falso profeta. E se vocês aqui escutaram alguém falando isso, é um falso profeta, que está apontando por um caminho que não é uma porta estreita, e nem é um caminho apertado, é um caminho largo de facilidade, onde nós fazemos muito mais do que uma barganha com o Senhor, onde a gente trata o Senhor como se nós fôssemos um agiota, que empresta para Deus R$100 para que Ele nos devolva 1.000, que juros é esse que se cobra de Deus? Eu preciso fazer jejum sim, mas pelos meus parentes que estão morrendo sem o Senhor. Eu preciso fazer jejum sim, porque o meu bairro ainda não está entregue aos pés da cruz. Eu preciso fazer jejum, porque a cada 4 minutos uma mulher é agredida aqui no Brasil. 4 minutos. Num país cristão. Meus irmãos, que caminho é esse que temos seguido? Que porta foi essa que nós entramos? E eu digo nós, porque nós somos cristãos. Eu digo nós, porque nós aqui na Igreja Batista em Araçás, nós precisamos orar e jejuar para que as pessoas comecem a entrar no caminho curto. Isso é um exemplo, né? Que caminho é esse que o Brasil entrou? Que a igreja brasileira entrou? Que porta é essa que nós temos apontado? Para onde é que a igreja vai? As igrejas estão ficando gigantescas, crescendo em quantidade de gente perdida. E os falsos líderes, falsos profetas, apontando falsos caminhos, e nós não temos mudado a nossa nação, sequer moralmente. Olha a bancada evangélica. Nós somos um país, meus irmãos, que se você falar Deus te abençoe na rua, as pessoas falam amém. Que caminho é esse, meus irmãos, que a igreja tem encaminhado? Que porta é essa, meus irmãos, que a igreja tem entrado? Que evangelho é esse que não traz mudança de vida, caráter? Onde foi que nós erramos? Onde foi que nós erramos? Jejue por essa nação. Jejue pela Igreja Batista. Jejue pelo seu bairro. Jejue pelo cristianismo nacional aqui do Brasil. Jejue. De forma de lamento mesmo, é lamento. Senhor, me perdoa. O tanto que a culpa é minha. Não sei, né? Como pastor. O nosso caminho, ele tem um C maiúsculo. E os falsos profetas apontam para um falso Senhor. O que nós devemos fazer? Nós não podemos perder o caminho. Não perca o caminho. Falar Senhor, Senhor não significa ser alguém que aponta para Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Eu dei esse exemplo já aqui. Satanás conhece a Trindade. Conhece a Bíblia a ponto de disputar com Cristo. Ele sabe que Jesus Cristo é Senhor e Salvador das vidas. Ele conhece o poder da cruz. Ele sabe o poder que tem o nome de Jesus. Ele esteve lá. Ele viu do Éden. Ele viu a última letra de Apocalipse ser escrita. Ainda assim, Apocalipse capítulo 20 diz que
que ele, os que estão com ele, a morte e o inferno, serão jogados no lago de fogo. O Senhor Jesus não nos prometeu uma vida de facilidade, mas um caminho de porta estreita e ruas apertadas. Fala de aflição, fala de abandono, fala de separação. E eu não estou aqui dizendo que a gente tem que viver numa religião de tristeza, de lamento, de dor, de pranto. Não, mas nós temos que entender que isso faz parte da nossa fé. Isso faz parte da nossa caminhada. Nós temos que, sim, lutar pela felicidade, sim, trabalhar e conquistarmos as nossas coisas. Mas as coisas que conquistamos não são os nossos objetivos. As coisas que conquistamos não são os nossos caminhos. Os nossos empregos não são as nossas portas. Os falsos profetas, naquele terrível dia, enfrentarão face a face a justiça e gritarão: Senhor, até demônio a gente expulsou. Mas o Senhor vai dizer: não te conheço. Eles serão colocados ao lado do diabo, junto com a morte e o inferno, no lago de fogo. Mas nós não. Nós não. Nós estamos num caminho apertado para a glória de Deus. Então não perca o caminho. Continue caminhando. Não se deixe seduzir por quem te promete o que a Bíblia não te prometeu. Continue na porta estreita e pelo caminho um pouco mais apertado. Vamos orar? Vamos orar a Deus e agradecer a Deus pela oportunidade de passar por essa porta. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela oportunidade de passar por essa porta estreita e por trilhar esse caminho apertado. Obrigado porque o Senhor nos atraiu por esse caminho. Obrigado, meu Deus, porque sem o Senhor jamais escolheríamos esse caminho. Obrigado por ir na frente. Obrigado porque o seu jugo é suave e teu fardo é leve, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos consola. Obrigado porque nesses momentos de dor e dificuldade a tua mão poderosa nos sustenta de pé. Obrigado, Pai, que nós continuemos caminhando por esse trilho e que nós sejamos uma igreja, Pai, que aponta para o verdadeiro caminho sempre, e que a mudança de moralidade desse país possa começar aqui pela Igreja Batista em Araçás. É assim que clamamos, e que a graça soberana de Jesus, o amor do Pai, as doces e benditas consolações do Espírito de Deus esteja com toda a igreja do Senhor Jesus, não só hoje, mas até a vinda gloriosa do nosso Senhor. Amém.